Olá, crianças, tudo bom com vocês? Bom, espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos iniciar mais uma videoaula, tá? No qual já falamos da região Nordeste, do Sudeste e agora vamos para a região Sul. Isso mesmo, lá no hemisfério sul do nosso território brasileiro, tá bom? E aí, nesse capítulo, nós vamos falar sobre os aspectos de ocupação dessa região, a população dessa região, né, as atividades econômicas e os aspectos físicos, tá bom? Vamos lá. Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer a caracterização da região sul, no qual ela é composta por 3 estados. Quais são esses estados, professora? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E aí, entre esses 3 estados, populacionalmente falando, em questão de número de habitantes, nós temos os 2 maiores estados, que são Rio Grande do Sul e Paraná. São os em habitantes maiores entre esses 3. Mas territorialmente, né, no seu tamanho de área, nós temos o Rio Grande do Sul, que leva o troféu de maior território entre esses 3 estados. Então, da região sul, em território, nós temos o Rio Grande do Sul. Agora, na sua região ao todo, né, o tamanho, a área desses 3 estados, eles são ela é, né, caracterizada a menor região do território brasileiro, ok? No qual compõe menos estado e também compõe uma menor quantidade territorial. E aí, agora vamos, né, caracterizar esse processo de ocupação, como que foi esse processo de ocupação da região sul. Bom, no início, né, da colonização portuguesa, a região sul era muito distante do centro, no qual era o interesse dos portugueses. Então, eles só queriam dominar a região ali, ó, litorânea. E aí, as regiões litorâneas de centro eram Nordeste e Sudeste, no qual nós já trabalhamos, né, nos vídeos anteriores. E aí, galera, os primeiros, né, a ocuparem essa região do sul eram apenas nativos, ou seja, só indígenas. E aí, né, os povos civilizatórios que chegaram primeiro foram os espanhóis, né? Principalmente os jesuítas espanhóis, no qual tinham o objetivo de catequizar os índios para conseguir ocupar aquela região. Só que essa região não se manteve por muito tempo no domínio dos espanhóis, porque Portugal, né, refez os acordos, né? Quem lembra aí do Acordo de Madrid, né? Que foi expandindo o seu território e se interiorizando no território brasileiro, ou seja, ocupando o norte, o centro-oeste e o sul. E também essa região ela foi ocupada pelos bandeirantes, tá? E esses bandeirantes invadiram, saqueavam essas missões dos jesuítas. E aí tomaram conta e tivemos os tropeiros, tá? E por conta dessa região ser muito favorável para a agropecuária, onde tínhamos criação de bovinos e bovinos de muito boa qualidade, nós tivemos esses tropeiros, né, levando carne para o centro-oeste, principalmente carne seca, né? E aí tivemos esse boom, né, de um território no qual era muito proveniente de uma atividade econômica. Então, tivemos um retorno, né, para essa região muito grande. E aí esse retorno foi exatamente imigrantes suíços, imigrantes russos, imigrantes ali da Finlândia, de todos os países, né? Principalmente predominante ali da Europa. E aí esses imigrantes vieram para essa região e essa região foi ocupada por esses imigrantes com a atividade da agricultura, a pecuária e a agricultura, mais fortemente mais a agricultura. E aí, ao longo do tempo, foi tomando mais
força agropecuária, né? Que é a agricultura e a pecuária juntas. E aí essa região foi ocupada e ela foi se expandindo. E a colônia portuguesa tomou conta, né? Principalmente no Tratado de Madrid, que o seu território foi se expandindo. E aí, com, né, essa descoberta dos tropeiros, com os imigrantes chegando, essa região ela cresceu muito populacionalmente, tá bom? E aí, com essas atividades muito fortes decorrentes nessa região, né, da agropecuária, nós tivemos o quê? Grande avanço na lavoura de monocultura e na mecanização dessas atividades agropecuárias. E infelizmente, né, nesse sistema de mecanização e dessa grande monocultura, a gente não consegue manter os empregos dos pequenos produtores. E aí quem só se mantém é quem tem, né, grandes latifúndios, grandes terras. E aí tivemos, né, lá por volta de 1970 a 1980, nós tivemos os emigrantes do sul, né, no qual eles foram se dividindo no resto do território brasileiro, ali para o centro-oeste, outros para o sudeste. E aí tivemos um contingente populacional menor, diminuindo. Só que, quando a gente fala de qualidade de vida da região sul, nós temos os melhores indicadores de qualidade de vida do nosso país, tá? No qual temos saúde, acesso bom à saúde, acesso bom à educação, acesso bom à segurança. Então, quando a gente fala de indicadores de condições melhores de qualidade de vida, o sul ele predomina atualmente no território brasileiro, ok? E aí, quando a gente fala dos aspectos físicos dessa região, nós temos, né, um clima subtropical, no qual temos temperaturas mais baixas do que o resto do território brasileiro. E nesse clima, nós temos uma distribuição de chuva muito grande, o que favorece a plantações. Só que por ter uma temperatura muito baixa, em determinadas épocas do ano, nós podemos ter geadas. E essas geadas podem acabar com determinadas plantações. Mas, por um outro lado, esse clima subtropical, com temperaturas mais baixas, elas são favoráveis para outros tipos de cultivo, como pêssego, figo, maçã, batata, mandioca, milho, uva. Temos outros cultivos que a gente consegue ter nesse determinado clima, o que é favorável para essa região e no qual temos predominâncias desses tipos de cultivos nessa região. E juntamente com a pecuária, pois os seus relevos são planícies e planícies são muito favoráveis para a criação de bovinos, criação de aves, né? Todos esses tipos de criação. E aí, por ter essas características tanto climáticas e tanto de relevo, faz com que essa região seja muito favorável a essas atividades econômicas que é a agropecuária. E aí podemos caracterizar, né, a região sul numa região no qual temos um contingente populacional de descendente de imigrantes suíços, holandeses, ali, né, na Europa. E nós temos também atividades econômicas que são favoráveis com seus aspectos físicos e faz com que essa região seja muito propício a uma mecanização, a um avanço muito grande na agropecuária. O que, ultimamente, né, tem se expandido em outras regiões, principalmente no centro-oeste, mas ainda assim é muito forte nessa região essa atividade econômica, tá bom? No mais é isso, galerinha, espero que tenham entendido e caso não tenha entendido, podem entrar em contato comigo, tá bom? Tchauzinho, hein?